Gênesis, capítulo 29, versículo 16 e 17. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. Amém? Eu quero pregar nesta noite um pouquinho sobre a vida de uma mulher chamada Leia, que conseguiu vencer as adversidades que lhe foi imposta pela vida, que mudou a sua história, que não ficou debaixo de um jugo, mas que conseguiu transformar uma história que podia ser de tristezas e derrota, uma família derrotada, mas que se transformou numa família abençoada e vitoriosa. Amém? Tudo começa quando Jacó, seu primo, vem de terras distantes à procura de uma esposa. E a Bíblia diz que Jacó chega perto de um poço de Harã, para beber água. E lá ele encontra Raquel, irmã de Leia. E a Bíblia diz que foi amor à primeira vista. E há quem diz que não existe amor à primeira vista. O meu amor para o meu marido demorou mais um pouquinho. Não foi à primeira vista, não. Passou algumas vistas, né? Eu olhei um pouquinho mais de perto para poder me apaixonar. Mas quem sabe você foi à primeira vista, tal como foi Jacó por Raquel. Então Jacó chegou ao pai de Raquel, Labão, e disse: olha, vamos fazer um trato, um combinado aqui. Eu trabalho 7 anos para você, em troca da mão de Raquel. E assim foi feito o trato. Jacó trabalhou 7 anos. Chegados os 7 anos, foi lá e disse: já trabalhei, agora quero Raquel. Foi feita a festa de casamento, comes e bebes, como tudo que tinha direito. Casou-se, entrou para a tenda e não viu mais nada. E a Bíblia fala que na noite de núpcias, Labão enganou Jacó. Porque Labão, em vez de entregar Raquel, entregou Leia para Jacó. Quando amanheceu o dia, foi que Jacó viu o que tinha acontecido. Por certo, né? Bebeu demais, sei lá, a festa foi empolgante por demais, não viu. Ele só viu no outro dia. E é aí que começa a história de Leia. Jacó vai lá falar com Labão: não, mas eu estou com a mulher errada. Eu trabalhei 7 anos por Raquel. E Labão explica para ele uma conversa lá, que na cidade, o costume da cidade era que a filha mais velha se casasse primeiro e não a mais nova. E ficou por isso, e combinaram mais 7 anos para que Jacó pudesse ter Raquel como esposa. Mas uma semana depois, né, Raquel se casou. É aí que começa a história de Leia. Ela foi imposto algo sobre ela. Ela não pediu para estar naquele casamento. 3 coisas aconteceram com Leia. A primeira coisa, ela foi usada pelo pai para enganar Jacó. Ela foi rejeitada por Jacó, porque Jacó amava Raquel. E ela foi invejada por sua irmã. Foi usada pelo pai, rejeitada pelo marido e invejada por sua irmã. Que situação, não? Ela teve que conviver com o seu marido, casado com a sua irmã. E a Bíblia diz que Jacó preferia mais a Raquel, amava mais a Raquel e desprezava Leia. Então é aí que começa a história de Leia. E Leia é muito parecida conosco, porque Leia começou a lutar com as suas próprias forças para tentar reverter esta situação, para tentar conquistar o amor daquele marido. Ela não escolheu para estar naquele casamento. As mulheres daquela época não tinham muita escolha a não ser obedecer. Ela estava ali, foi imposto sobre ela aquela situação. E é assim conosco na nossa vida. Muitas coisas são impostas sobre nós. Problemas e dificuldades que são colocados sobre nós. Não é coisas que nós almejamos, mas estamos nele. É um filho dogado. Nós não queremos, mas estamos com um problema assim.
É um casamento acabando. Um marido que chega e diz para você: não quero mais, como nós ouvimos o testemunho, não sinto mais amor, não quero mais aquela mulher. É uma situação imposta sobre nós. Mas vamos aprender nesta noite que assim como Leia conseguiu ver que há um Deus que supre as necessidades do homem. Há um Deus que vai aonde homem algum pode ir. Há um Deus que pode suprir um vazio da tua alma que ninguém supriu até hoje. Há um Deus tão maravilhoso que pode curar traumas e feridas nesta noite. Assim como Ele fez com Leia. E nós vemos a trajetória de Leia, conforme ela vai vivendo a vida, porque os anos vão se passando com os nascimentos dos seus filhos. Vamos lá. Gênesis 29, capítulo 32. A Bíblia fala que Deus, vendo que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porque tanto Leia quanto Raquel, as duas não podiam ter filhos. Mas Deus, vendo que Leia era desprezada dentro do seu lar, lhe abriu a madre. Olha lá, versículo 32 do mesmo capítulo que eu li. E concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Deus abre a madre de Leia, lhe dá um filho homem, que é um privilégio naquela época, era um grande privilégio, se ter filhos homens. Então ela pensa consigo: agora sim, meu marido vai me amar. Ela está lutando com as suas próprias forças para reverter uma situação. Nasce o segundo filho, versículo 33. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Os anos, entenda que os anos estão se passando. Foi uma gravidez, foi duas. O tempo está se passando e a situação continua a mesma. Ela está tentando agradar, mudar aquela situação, mas não consegue. Nasce o terceiro filho, versículo 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Quando nasce o terceiro filho, homem, ela pensa consigo: agora sim, eu vou conseguir mudar a história. Até então, Leia está dando murro em ponta de faca. Está lutando com as suas forças para tentar mudar um sentimento, uma atitude de um marido ruim, que não a tratava com o amor devido. Está tentando dar um filho, dar 2, dar o terceiro e nada acontece. Não é assim conosco? Às vezes lutamos para tentar mudar uma situação na nossa vida e é como se dá literalmente murro em ponta de faca. Não acontece nada e ainda nos machucamos muito mais do que quando entramos na situação. Mas quando entendemos que temos um Deus dominador sobre todas as coisas e entregamos de fato a nossa vida, os nossos sentimentos, tudo que há em nós para que esse Deus haja, acontece mudança. E foi isso que aconteceu na vida de Leia quando nasce o quarto filho. Veja lá, versículo 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez eu louvarei ao Senhor. Esta vez eu não vou mais correr atrás do meu marido, eu não vou mais dar murro no ar, não vou mais sofrer, não vou mais me humilhar, eu vou agora louvar ao Senhor. Quem sabe nesta noite você entrou aqui com uma situação familiar difícil, com uma enfermidade complicada, com uma vida atribulada, com uma família difícil de lidar, com um marido complicado, com filhos com problemas, e você está lutando, e quem sabe você disse hoje: eu estou tão cansado, eu não vejo saída, não consigo sair do lugar. Tenho lutado e não tenho visto nada, não tenho uma luz no fim do túnel. Quem sabe você pensou assim.
Mas hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer que existe sim uma luz no fim desse túnel. Existe um Deus que quer trabalhar por você se a partir de hoje você fizer como Leia. Desta vez eu vou louvar ao Senhor. Oh, glória! Através dessa atitude de Leia, Deus foi mudando a situação de Leia. Leia começou a não mais buscar interesses humanos, mas aquilo que agradasse ao Senhor. E Deus começou a mudar. Mudou de tal ponto. Quero ler algumas coisas que eu marquei aqui que é importante. Leia gerou 6 filhos. Leia gerou e criou 6 filhos, que foram os fundadores da metade das 12 tribos de Israel. 6 filhos desta mulher foi líder de uma das tribos de Israel. 6. Do seu filho Judá veio a linha messiânica do rei Davi, do qual nasceu Jesus. O outro filho de Leia deu origem à tribo sacerdotal de Levi, da qual Moisés e Arão são descendentes. Compreende a importância da história de Leia? A importância da família de Leia na história de Israel? Deus honrou tanto aquela mulher, mudou tanto a história familiar dela quando ela reconheceu que com suas forças humanas ela não ia conseguir. Que com forças humanas, com luta humana, não dá. Não se vence. Se vence quando de fato nos entregamos ao Senhor. Amados, eu vim de um histórico familiar difícil. Eu vim de uma família de violência doméstica. Eu fui criada por um padrasto que era para ser o pai mais amado, mas era o homem mais ruim que eu já conheci. Que batia e judiava. Eu sou a única filha mulher. Tenho mais 3 irmãos. Ele sumia por 15, 20 dias, e quando aparecia, nós morríamos de medo, nós ficávamos vendo de longe. Quando ele vinha, eu sou de nordestina, nasci numa cidade chamada Pau d'Alho, sou pernambucana, e lá nós fala painho, mainha. E nós saía correndo, quando eu via meu pai de longe, nós chamava ele de painho. Correndo, mãe, mainha, painho está vindo. Porque se estivesse um palito de fósforo fora do lugar, era o suficiente para ele bater na família inteira, desde a minha mãe ao menor da casa. Eu fui criada num contexto assim, de muita violência, de apanhar a ponto de cair no chão, e outro dia eu não poder ir para a escola para não mostrar as marcas, os vergões que eu tinha no corpo. Com 12 anos, a minha mãe abandonou o lar. Largou eu e meus irmãos, eu a única menina, meu irmão mais novo tinha 3 anos de idade. Minha mãe abandonou a casa, olhou para mim, as palavras que eu escutei dela foi: cuida deles para mim. Eu tinha 12 anos, uma adolescente. Minha mãe fugiu. Ele prometeu matá-la. Fiquei muito tempo sem saber notícias da minha mãe. Cuidei dos meus irmãos por 1 semana e fugi para a casa da minha avó. E saí da casa da minha avó e da minha tia o dia que me casei com o meu marido, que vocês conhecem. Eu parava no asfalto, no meio da rua, e dizia: por que não vem um carro e não me leva? Porque o sentimento de culpa que não houve na minha mãe naquela época, havia em mim. Eu abandonei meus irmãos. Fiz tratamento psicológico por muito tempo. Até Jesus me encontrar com 15 anos, 14 para 15. Eu encontrei esse Jesus. E entendi que Jesus podia pegar minha história familiar, o meu histórico de família derrotada, e transformar em uma história de família abençoada, salva e liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Alguém olhava para mim e dizia: mas Cristina é a única menina, vai ser uma prostituta, uma drogada.
Era isso que reservava para mim, abandonada. O pai a rejeitou, meu pai verdadeiro rejeitou, ainda quando eu estava no ventre, com 2 meses, rejeitou a minha mãe. O meu padrasto, que era para ser o pai, era o carrasco. A mãe que eu precisei de alento. Você, mulher, eu tinha 12 anos. Eu precisava tanto de colo de mãe. Não tive. Nunca tive referencial do que era ter uma família. De sentar numa mesa e comer todo mundo junto. Eu não tenho lembranças da minha infância, eu brincando de boneca, como todo mundo. Acho lindo quando eu vejo, eu tenho uma lembrança bonita. Eu não tenho lembranças bonitas da minha infância. Mas quando eu encontrei Jesus, eu disse, Senhor, porque até então eu estava vivendo lamúria. Por que eu nasci nessa família? Por que tinha que ser assim? Por que a minha mãe me abandonou? Por que meu pai não é meu pai? Por que isso? Por que daquilo? Lutando com as minhas próprias forças. Mas quando eu encontrei Jesus, eu disse, a partir de hoje eu não vou mais chorar. A partir de hoje eu vou te louvar, Jesus. E o Senhor vai fazer de mim o que tu queres. E o Senhor fez, me deu um marido abençoado, me deu 2 filhos abençoados. Estamos na casa do Senhor, fazendo a sua obra em todo o tempo. Hoje eu digo para você, eu tenho uma família abençoada. Eu tenho um marido abençoado, eu tenho filhos abençoados. Tudo aquilo que o diabo roubou na minha infância, o Senhor me deu. Quando eu resolvi louvar a Ele. Entende isso, queridos? Quando você entender que Jesus precisa ser o centro de todo o teu ser, de todas as tuas vontades, de toda a tua vida, não apenas numa área. Às vezes buscamos Deus apenas numa área. É na minha vida financeira, eu preciso. Não, Deus quer ser Senhor em toda a tua vida. Deus mudou a minha história de vida. Fez eu encontrar a minha mãe depois de muito tempo, liberar perdão sobre ela. Hoje sou amiga, companheira, ligo todos os dias para minha mãe. Minha mãe hoje é convertida, cantando no círculo de oração. Minha avó, Deus foi salvando a família, foi trabalhando. Meus irmãos, que eu passei tanto tempo sem ver, naquela época se chamava SOS Criança. Não era conselho tutelar. Fomos todos para o SOS Criança. Mas hoje é todos casados, tem família, são homens abençoados. Querido, se você consegue entender isto hoje, de que Jesus quer ser o Senhor da tua vida, Ele vai mudar a tua história. De fato, Ele vai fazer da tua vida uma vida de vitória. Porque foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez com Leia. Ele mudou a história dela. Ele mudou a minha história. E nessa noite Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar. Quem sabe você diz, mas olha, Cristina, você não sabe como é a minha vida. Já não está mais nem caco, está só cinzas. Não tem nem caco mais. É só cinza, é um pozinho fino. Não tem como, tem sim. Jesus pode pegar essas cinzas e transformar em algo belo e bonito. Porque Ele fez isso comigo, fez isso com Leia. Leia teve mais filhos. A última filha, ela teve uma filha, Diná, quer dizer julgada. Deus julgou a causa dela. Ele deu vitória. Te coloca de pé, queridos. Eu creio que o Senhor quer trabalhar na tua vida nesta noite, se você deixar. Se você decidir como Leia decidiu, desta vez eu não vou mais me lamuriar. Desta vez eu não vou mais lutar sozinha, eu vou louvar ao Senhor. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão e diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você é mais, é muito mais, se você deixar Jesus trabalhar. Se a tua vida for uma junção em Cristo. Amém, queridos? Eu quero orar por você ainda. Quem sabe você veio como eu, de um histórico de família tão difícil. Ou quem sabe, mulher, você está vivendo esse histórico de família difícil.
Quem sabe você ainda está apanhando de um marido ruim, está sofrendo com um filho. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem. Quem sabe a tua vida tem sido tão ruim, tão triste, tão amarga. Eu quero orar por você, eu quero profetizar vitória, felicidade em lugar de angústia. Oh, Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. Oh, Deus muda, Deus trabalha. Deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus mover. Pai, em nome de Jesus, nós dirigimos a Ti a nossa voz, nosso pensamento. Pai, existem coisas que nos atormentam, que nos fazem chorar, que nos ferem, que nós nem mesmo sabemos diagnosticar, nem mesmo sabemos dar um nome. Pai, o Senhor conhece cada coração. Portanto, em nome de Jesus, Deus, nós queremos ministrar nessa noite o Teu bálsamo, o bálsamo que cura a alma, o bálsamo que apaga as sequelas e as marcas do passado, o bálsamo que nos faz esquecer o rancor, a mágoa e nos ensina a amar. O bálsamo, ó Pai, que nos faz entender que existe um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus tremendo, e esse Deus nos ama, esse Deus acredita em nós, esse Deus, ó Pai, esse Deus está interessado no nosso sucesso. Querido, ó Pai, nos ajuda cada um aqui nessa noite a entender isso, Pai, que eles são amados por Ti. Papai do céu, em nome de Jesus, Tu és poderoso para ir aonde o ser humano não pode ir. Tu alcanças aonde eu não alcanço. Pai querido, a Tua palavra vai aonde nós não podemos ir. O Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode curar, o Senhor pode perdoar pecados, o Senhor pode, ó Deus, fortalecer, colocar de pé, o Senhor pode restaurar vidas, restaurar famílias, restaurar matrimônios, casamentos, o Senhor pode restaurar vidas financeiras, o Senhor pode restaurar a saúde. Pai, o Senhor pode, e como aquele leproso clamou a Ti, eu clamo a Ti nessa noite, Senhor. Se Tu quiseres, eu sei que o Senhor pode, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode ressuscitar, que o Senhor pode fazer um milagre nessa noite, e eu profetizo esse milagre em nome de Jesus.